Nossa história não passa de uma série de ocorrências incríveis. E todos nós podemos influenciá-la. Do nascimento de um império de 2000 anos ao fim de uma civilização florescente. Do gênio criativo de um punhado de homens a uma revolução global. Das mais sinistras visões totalitárias às guerras mais aterradoras. Da resistência heroica de todo um povo à vontade inquebrantável de uma minoria. A mais pequena das nossas decisões influencia o futuro da humanidade. Conhecer o passado é antecipar o futuro. Roma, 1997, feriado nacional. Todas as províncias, mesmo as mais longínquas, enviaram uma delegação à cidade eterna. Hoje, o Império Romano comemora 2750 anos de existência. Agora, o Senado Imperial governa mais de 1.000 milhões de cidadãos. A maior potência mundial nunca exerceu tamanha influência em todo o planeta. Graças ao Império Romano, a humanidade goza de um período de paz sem precedentes. A civilização deu espetaculares saltos em frente em todos os domínios. As ambições do Império excederam em muito todo o planeta. Após a colonização da Lua, está em curso a de Marte. Contudo, nada disto aconteceu. Há 1500 anos, um grão de areia viria a desencadear uma sequência de ocorrências que conduziriam ao fim do Império Romano. – 9 de agosto de 378, Batalha de Adrianópole. O exército romano foi aniquilado. Poucos anos depois, sem defesas, Roma é saqueada. A cidade permanecerá inviolada 800 anos. 4 de setembro de 476 é deposto o último imperador romano do Ocidente. O Império Romano deixa de existir. Estes 3 acontecimentos, embora se tivessem dado ao longo de um século, estão intimamente ligados e conduzirão à queda do Império Romano do Ocidente. Vejamos porquê. Hoje o Mediterrâneo está dividido e é a miúde teatro de guerra. Contudo, no tempo em que o Império Romano dominava, formava um só Estado. Não apenas o que é hoje a Itália, a França ou a Espanha, mas também o Egito, o Kosovo, Israel e até parte do Iraque. Uma só divisa, leis comuns, um governante. Pela primeira e última vez na história, o Mediterrâneo vive em paz. É a era dos aquedutos, dos imperadores e legionários. O Império é enorme e governar uma entidade tão vasta é praticamente impossível. Hoje sobrevoamo-lo em poucas horas. Na altura, atravessá-lo a cavalo demorava meses. Por isso estava dividido em 2, o Império Romano do Oriente e o Império Romano do Ocidente. Um território, 2 tronos e 2 imperadores. Que trabalham juntos para o bem do Império. Na altura que nos interessa, 375, calhou haver 2 irmãos. Valentiniano, o mais velho, general dinâmico, governa o Ocidente com mão de ferro. O irmão, valente, menos autoritário, esforça-se por impor a sua autoridade ao Oriente. Valentiniano é carismático e domina o irmão mais novo. Essa diferença de caráter dos 2 irmãos será essencial nos acontecimentos que se seguem. Bem-vindos à memória da humanidade. Aqui controlamos o tempo, comparamos e analisamos milhares de milhões de ocorrências e alteramos-las para reescrever a história vezes sem conta. Por exemplo, imaginemos que podíamos recriar hoje o Império Romano. Onde se situa Israel e a Palestina, haveria um país unido, França e Alemanha, uma espécie de Estados Unidos do Mediterrâneo. De Londres a Jerusalém, os cidadãos falariam a mesma língua, viajavam sem passaporte e obedeciam às mesmas leis.
Todas as religiões seriam toleradas, desde que não perturbassem a governação civil. Tal federação possuiria vastas reservas de hidratos de carbono. O exército rivalizaria com o dos Estados Unidos e da China. Tal país seria herdeiro dos fundadores da democracia, dos direitos do homem, da filosofia e do iluminismo. Seria a nação da álgebra e da astronomia. Tendo em conta os atuais conflitos, tudo isso parece impossível. No entanto, a verdade é que tais tensões já existiam no tempo dos romanos. Continuemos. O Império é rico e, para além das suas fronteiras, os povos bárbaros aguardam a mínima oportunidade de se juntarem ao festim. Um romano considerava que a palavra bárbaro se aplicava a qualquer pessoa que vivesse fora das suas fronteiras. Um bárbaro é um estrangeiro não romanizado. A norte e a leste, as fronteiras do Império estão sob pressão constante. Para defender o Império, sucessivos imperadores inventam um sistema engenhoso que exige um mínimo de militares. Aproveitando obstáculos naturais, tais como rios e montanhas, os romanos fortificaram as fronteiras e organizaram as tropas de modo a constituírem unidades móveis. Tais empreendimentos, muitas vezes faraónicos, ainda hoje se vêem, como por exemplo a muralha de Adriano, em Inglaterra. Em comparação, as forças imperiais igualavam aproximadamente as do atual exército francês, mas defendiam um território muito maior. O sistema é formidavelmente eficaz. Imperador dinâmico, Valentiniano dedica todo o seu tempo a restaurar as fortificações do Império, e falo como deve ser. Restaura a disciplina com mão de ferro, reforça muralhas e pune sem piedade quaisquer bárbaros que ousem desafiá-lo. Temido e respeitado pelos inimigos, é o homem forte que a Roma precisa. Mas quando recebe uma delegação dos bárbaros com a intenção de negociar uma trégua, o destino do Império Romano fica traçado. O imperador ouve os chefes bárbaros, mas a reunião corre mal. Valentiniano perde a cabeça, tem um ataque de fúria, insulta os chefes bárbaros e, de repente, a meio de uma frase, o imperador cai por terra, vítima de uma hemorragia cerebral. Valentiniano, defensor de Roma, morre durante a noite. Acabamos de chegar a um ponto de viragem. Um ponto de viragem é um acontecimento muito importante, uma encruzilhada da história em que o mundo tanto pode pender para um lado como para o outro. Valentiniano I, defensor de Roma, acaba de morrer. Trajano, Calígula, Nero, Cômodo, a história de Roma está escrita no sangue dos imperadores. Valentiniano está longe de ser o primeiro a morrer tragicamente, mas a sua morte, neste preciso instante, terá consequências dramáticas. Numa época perigosa em que a ameaça da invasão dos bárbaros está cada vez mais iminente, a morte do imperador capaz é grave para o Império. O irmão, Valente, não tem nenhuma das competências militares de Valentiniano. O filho, Graciano, é ainda demasiado novo. A morte de Valentiniano deixa o Império sem um governante a sério. Por vezes na história da humanidade, acontece que as decisões de um homem podem virar de pernas para o ar a vida de milhões de vidas. Em 1942, Hitler domina a Europa. Um homem tem a coragem de enfrentá-lo. Winston Churchill, o primeiro-ministro inglês, recusa categoricamente a paz proposta pelos nazis. Ao longo de toda a guerra, provará ser um bastião inexpugnável. Sem ele não teria havido o desembarque da Normandia e a libertação de Paris. E teria sido talvez a vitória da Alemanha. Voltemos à nossa história. Com Valentiniano morto, cabe agora ao filho, Graciano, ainda muito novo, e sobretudo ao irmão, militar fraco e medíocre, enfrentar os problemas que se avizinham. E neste caso, o problema
são os Hunos. Nómadas da Ásia Central, os Hunos vivem e combatem a cavalo. São excelentes arqueiros. Os inimigos morrem antes de conseguirem combater. Vivendo exclusivamente da criação e da caça, precisam de territórios amplos e virgens. Não querem conquistar o mundo, querem transformá-lo no seu território de caça. Pelo caminho conhecem os godos, um povo germânico bárbaro. Nesta altura, os godos formam um reino grandioso e, através do contacto com o seu poderoso vizinho, o Império Romano, desenvolveram o comércio e a arte da guerra. A perícia dos seus guerreiros é conhecida dos romanos, que a miúdo contratam mercenários godos. Mas ninguém resiste aos cavaleiros das estepes. Temíveis no combate corpo a corpo, os godos não estão de todo preparados para a guerra prolongada para que os hunos os arrastam. Chuvas de setas dizimam as forças godas. O reino godo resiste durante algum tempo, mas por fim o país tem de decidir fugir ou tornar-se escravo. Empurrados para sul, os godos atingem finalmente as fronteiras do Império Romano. Entre a espada e a parede, os godos pedem a Roma asilo político, o que lhes é concedido. Ao Império, faltam homens e as autoridades consideram estes refugiados um maná oferecido pelo céu. Começa então uma incrível operação humanitária. Tribos inteiras, dezenas de milhares de godos atravessam o Danúbio em jangadas improvisadas com homens, mulheres, crianças e velhos. Os godos acalentam uma esperança, integrar o Império e viver em paz. Mas a história decidirá o oposto. Oficiais romanos corruptos ignoram a ordem do imperador e despejam os godos em campos de refugiados, onde os fazem reféns, dinheiro em troca de alimento. Historiadores romanos descrevem histórias de puro horror. Pais famintos e arruinados que são obrigados a vender filhos para alimentar os irmãos, filhos que depois viriam a ser escravizados. Levados ao desespero máximo, os godos resolvem finalmente agir. Massacram guarnições romanas e ultrapassam o ponto de não retorno. Tumultos transformam-se em revolta e revolta em invasão. Governar é fazer escolhas. O que teria acontecido se Valente tivesse recusado o acesso ao Império? Se tivesse ordenado às tropas que impedissem os bárbaros de atravessar o Danúbio? Os godos, apinhados às dezenas de milhares nas margens do rio, logo veriam essa pergunta respondida. Teriam sido massacrados até ao último homem ou, se tivessem sorte, reduzidos à escravatura. Os hunos não eram propriamente clementes para com os conquistados. A história dos godos poderia ter acabado aqui. E o mundo só teria ficado com um vestígio ténue da sua existência nos caminhos secundários da história, sem um reino ostrogótico em Itália, sem um reino visigótico em Toulouse. Os romanos nem teriam reparado neles. O Império teria continuado o seu percurso normal, pelo menos durante algum tempo. Os godos não passavam da guarda avançada de uma tremenda migração de povos que inundou o Império. Em dezembro de 406, os vândalos atravessam o Reno, seguidos pelos francos e os burgúndios. Este período é conhecido pelo das invasões bárbaras. O Império vai ser abalado até aos alicerces. A Europa de hoje está profundamente marcada por tal fusão. Assim, os burgúndios fundam a Borgonha. Os francos dão origem aos alamanos, dois povos germânicos aparentados que são os fundadores da França e da Alemanha, respectivamente. Os anglos e os saxões atravessam o Mar do Norte e tornam-se anglo-saxões, que obrigam os bretões a fugir à sua frente e a procurar refúgio na Bretanha. Voltemos à nossa história. Os godos arrasam o norte do Império. Valente, irmão do imperador, resolve agir. Convoca os veteranos, reúne todas as tropas disponíveis e parte com a intenção de restaurar a autoridade imperial. Contudo, os outros são demasiado numerosos. Graciano também reúne um exército e parte com a intenção de apoiar o tio. Mas quando Valente chega ao ponto de reunião, dá em pensar que depois de ter vivido tanto tempo à sombra do poderoso irmão mais velho, precisa de uma vitória militar
para recuperar a imagem. Se Valentiniano ainda fosse vivo, Valente teria aguardado calmamente os reforços e a vitória estaria garantida. Mas custa-lhe muito aceitar o auxílio de uma criança, pese embora imperador. Contra o parecer dos seus generais, trava uma batalha cujo objetivo é nem mais do que o extermínio dos godos. Constituem o exército romano 15.000 veteranos endurecidos, bem equipados e disciplinados, prontos a dar a vida pela defesa do Império. Opõem-se-lhes incontáveis guerreiros godos, perderam tudo e lutam pela sua vida e pela das suas famílias. Sob um céu plúmbeo, os dois exércitos observam-se mutuamente durante horas. Em vez de atacar logo e pôr cobro ao assunto, Valente comete um erro. Hesita. Numa batalha, a mínima hesitação pode ser fatal. Mas Valente é um político, não um militar. E parece desconhecer um facto simples. Deixar o exército horas ao sol, sem água e de barriga vazia é coisa que nunca se faz. Os romanos começam a perder a paciência. Estão com sede e sujeitaram-se às provações dos bárbaros desde o começo da tarde. A disciplina afrouxa. De súbito, sem que lhe tivessem dado qualquer ordem, a cavalaria ligeira, exasperada pela espera, lança um ataque. No pior momento possível, Valente perde o domínio do exército. Deixando as famílias num acampamento fortificado, os godos atacam. Militares profissionais, as legiões romanas reagrupam-se e aguentam o ataque. A seguir, uma surpresa. Pelo menos 5.000 cavaleiros bárbaros surgem nas cristas acima do campo de batalha. Os romanos nem os viram chegar. A cavalaria é uma arma temível, uma combinação de massa e velocidade. 600 quilos precipitados a 30 km por hora, concentrados na ponta de uma lança. O que abate sobre os romanos é um maremoto de 3.000 toneladas de carne e aço. Em condições normais, a infantaria tem hipóteses perante um tal ataque. Com espigões, lanças e formando uma muralha de escudos, consegue quebrar o ímpeto de uma carga e repelir o inimigo. Mas tem de enfrentá-lo. O exército romano, a meio da batalha, desorganiza-se e os soldados já lutam corpo a corpo. Descendo rapidamente a encosta, a cavalaria gótica ataca o flanco desprotegido das legiões. Contra todas as expectativas, as legiões resistem ao embate. Apesar das perdas, os defensores do Império cerram fileiras, quebram o ímpeto da carga de cavalaria. No entanto, a cavalaria gótica já se reagrupa. As legiões sustêm a segunda carga e depois a terceira. Numa massa assim tão compacta, todas as setas atingem o alvo. No final do dia, lanças destroçadas, escudos cheios de setas cravadas, os legionários estão à beira da derrota. Cercados, no limite das forças, observam o inimigo a preparar-se para o ataque final. As fileiras do Império desmoronam-se. É um massacre. Há um tempo para a dúvida, outro para a ação. Embora aceitar os godos no Império não tivesse sido um erro e fosse uma opção perfeitamente defensável, estratégica e economicamente, a atitude de Valente nos meses que se seguiram à invasão gótica foi desastrosa para o Império. Primeiro avalia por baixo a gravidade da situação. Permite que os godos se reforcem ao enviar poderes insuficientes para lidar com o problema e depois resolve atacar sem esperar pelos reforços do Ocidente. Militarmente, os romanos tinham sempre dominado o campo de batalha. Contudo, tendo as legiões recrutado bárbaros, perderam coesão. E os godos, através do contacto com os romanos, aprenderam as táticas deles. Estamos, por isso, longe do poder relativo que César encontrou na Gália. Se Valentiniano não tivesse morrido uns anos antes, Valente seria de certo esperado pacientemente pelo irmão mais velho. Sendo o exército do Ocidente tradicionalmente mais forte do que o do Oriente, a junção dos dois teria criado uma vantagem tática tal que a vitória teria ficado ao alcance de qualquer general, até de Valente. Os godos teriam sido massacrados e a situação teria voltado ao normal.
o Império teria até saído mais forte e a sua imagem de invencibilidade teria permanecido intacta. Só ao cair da noite teve fim o massacre. 2/3 da elite dos exércitos romanos tombam no campo de batalha. Será mais fácil repor armaduras do que legionários veteranos. E o poder de Roma desmorona-se juntamente com o exército. O imperador valente desaparece no meio da noite. Reza a lenda que terá sido queimado vivo num minifúndio em que se refugiara. Os romanos disseram a si mesmos que tinham visto o pior e que tinham sobrevivido. Só que, desta feita, Roma viu-se com um povo inteiro dentro do seu território. Não querendo arriscar-se a outro desastre, Graciano fez meia volta com as tropas e partiu para a defesa do Ocidente. Com o tio morto, tinha de escolher outro governante para o Império do Oriente. Mal tendo assumido o poder, o novo imperador herdou a pesada responsabilidade de ter de negociar com os godos. E os termos eram simples: paz em troca de ouro. Fazem os possíveis para afastar os godos. Prometem terras, títulos e reinos. Mas numa das ironias da história, de negociação em negociação, os godos do leste avançam lentamente para o ocidente, o que os leva diretamente a Roma. O saque de Roma, levado a cabo em 410 pelos godos, não só é a causa da morte lenta do Império Romano do Ocidente, como envia uma mensagem forte a todos os predadores. O exército de Roma já não é invencível. Atacado por todos os lados, ruído internamente pela intriga política, o Império Romano do Ocidente perde as províncias uma a uma, até finalmente desaparecer. O fim do Império assinala o começo de uma nova era da história, a Idade Média. O Império Romano do Oriente perdura mais 1000 anos, com o nome Império Bizantino. Mas essa é outra história. Poderia o Império ter sobrevivido? O que provocou a sua queda? Que fator determinante a precipitou? Como é que pôde desaparecer um Império tão vasto? Muitos fatores, como intrigas políticas, derrotas militares e questões climáticas, favoreceram invasões importantes, a perda do sentido de cidadania e da virtude cívica romana. Mas o Império já passara por alguns momentos graves. Séculos antes, as legiões romanas tinham sido aniquiladas numa enorme batalha contra Aníbal, o general cartaginês. As duas superpotências da época travaram combates terríveis numa guerra pelo domínio do Mediterrâneo. Para acabar com o inimigo figadal, Aníbal conduziu o exército através dos Alpes e atacou de surpresa as legiões. Foi um massacre e Aníbal chegou às portas de Roma. Mas desta vez Roma recompôs-se e ganhou finalmente a guerra. A queda de Roma foi dura. O caos que se seguiu revelou-se traumático para muita gente. Em todo o Mediterrâneo as populações encolheram. Cidades demoliram os anfiteatros para construir defesas. A Pax Romana já só era uma recordação antiga. No entanto, uma vez passada a tempestade, a calma regressou. Primeiro lentamente,
Foram séculos difíceis, mas a Idade Média foi uma época de renovação, a era da construção de catedrais. É certo que os invasores bárbaros destruíram o império existente, mas também trouxeram sangue novo. Ao fixar-se no império, fundiram-se com ele. Tal como após o incêndio florestal, a civilização recompôs-se e dominou a situação. E recomeçou tudo com renovado vigor.